Olá a todos, tudo bem com vocês? Olá, bem-vindos ao canal Ativa Fé. Você que é novo no nosso canal, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui diariamente com palavras baseadas na Palavra de Deus, na Bíblia. Então, portanto, é sempre importante ter sua Bíblia, não só lá de enfeite, né, aberta no Salmo 23 ou 91, mas sim para nós usá-la, estudá-la e refletir sempre pelas palavras do Senhor. Caso você ainda não tenha, é importante providenciar uma. E hoje em dia tem muitos aplicativos gratuitos no qual você pode baixar facilmente. Qualquer dúvida a gente fica à disposição para te ajudar, tá bom? Só colocar nos comentários, quero ajuda, eu quero a minha Bíblia. Isso, e agora vamos fazer a oração inicial para a abertura do entendimento. Vamos lá? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Pois vós é o poder, o reino, a honra e a glória para todo sempre. Amém. Espírito Santo de Deus, vinde a nós, preencher a nossa mente, o nosso coração, transbordando, Senhor, com sua palavra, com o seu entendimento. Abra os nossos ouvidos e olhos espirituais, tirando tudo que nos afaste de Ti, de nós, meu Deus. Venha com a sua unção, usando eu, Camila e Eduardo como os Teus servos, para proferir a Tua palavra a todos que estão nos ouvindo. Fique conosco hoje e sempre. Amém. E agora, você com a Bíblia em mãos, acompanhe com a gente a palavra que nós vamos ver hoje. O livro que nós vamos falar é Josué, o livro de Josué, capítulo 2. Vamos falar sobre Raabe, uma mulher corajosa. Após a morte de Moisés, que já falamos, né, nos vídeos anteriores, quem ocupou, quem veio dominar o reino foi Josué, um homem, né, que usou da sua força e coragem. E nesse período Josué governou o povo até a terra prometida. Isso. E continuando essa parte, vamos falar um pouquinho antes de Raabe. Raabe era uma prostituta que estava numa terra de Jericó. Dentro da terra de Jericó, ela tinha uma hospedaria. E Josué mandou 2 espias a Jericó, que está escrito no capítulo 2 de Josué. E Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar, dizendo: Ide, reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso mandou o rei de Jericó, dizendo a Raabe: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu, e disse: É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque os alcançarei. Porém ela os tinha feito subir ao eirado, e os tinha escondido entre as canas dos linhos, que puseram em ordem sobre o eirado. E foram-se aqueles homens após eles pelo caminho do Jordão, até aos vaus. E havendo eles saindo, fechou-se a porta. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles no eirado. E disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre vós, e que todos os moradores da terra estavam desfalecidos diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e os que fizeste aos 2 reis dos amoreus, a Sion e a Og,
que estavam além do Jordão, os quais destruístes, o que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Pessoal, vou fazer uma pausa aqui porque a gente tem que entender, Deus não é só no céu, ele também embaixo da terra, ele é em todo lugar, porque às vezes o pessoal fala assim, né? Deus só está no céu. Não, Deus está em todo lugar. Sim. Né? Porque às vezes é muito comum, né? Papai do céu está lá no céu. Então a maioria das famílias tem a crença quando passa para os filhos que papai só está no céu. Não, o papai do céu não está só no céu. Ele está em todos os lugares, tanto que está escrito aqui, Deus em cima nos céus, que é no plural, são mais céus, e embaixo na terra. Está em todo lugar. Sim. Essa mulher, ela fez um acordo, a Raabe, né? Qual o acordo que foi? A gente podemos continuar aqui no capítulo 2, versículo 12. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor que, como usei de misericórdia convosco, vos também usareis de misericórdia para a casa do meu pai. E dai-me um sinal seguro, de que conservareis com a vida a meu pai e minha mãe, como também os meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que tens, em de que livrarei as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam, a nossa vida responderá pelas vossas até a morte, e não denunciardes estes nossos negócios, e será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo a misericórdia e de fidelidade. Ela então fez descer por uma corda pela janela, porquanto sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro, e disse-lhes, ide-vos ao monte, para que porventura não vos encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores. E depois ide pelo vosso caminho. E disseram aqueles homens, desobrigados seremos deste juramento que nos fizeste jurar. Eis que, quando nós entramos na terra, atarás esse cordão de fio de escarlata à janela, por onde nós fizestes descer, e recolherás em casa contigo a teu pai e a tua mãe e os teus irmãos e toda a família de teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Porém, se tu denunciares estes nossos negócios, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse, conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, chegaram ao monte e ficaram ali 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores só buscaram por todo o caminho, porém não acharam. Assim aqueles 2 voltaram e desceram do monte e passaram e chegaram a Josué, filho de Num, e contar-lhes tudo o que lhe acontecera. E disseram a José, certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão atemorizados diante de nós. Você vê o que aconteceu? Raabe, ela escondeu os 2 espias, guardou eles no telhado, vamos dizer assim. Depois que os perseguidores chegaram, falou, não, eles foram embora, bate a porta e eles foram embora por esse caminho. Se apressem, vão lá. Então ela despistou eles, né? Sim. Para que eles pudessem ser salvos. Depois ela fez uma corda, jogou, e como a casa dela era do lado do muro, eles conseguiram pular o muro, né? Porque a cidade era o muro, né? O acordo que fizeram jogando a corda vermelha já era uma indicação que lá ela não ia ser atingida. Exatamente. Olha como Deus é maravilhoso, né? Tudo se cumpre, né? Sim. Moisés saiu de cena, entrou Josué, né? E foi feito dessa forma. Sim. E assim nós encontramos pessoas também no nosso caminho que nos ajudam, né, a sair dos perseguidores, né? Que essas pessoas Deus nos envia como anjos, né? Que nos auxiliam para livrar-nos de perseguições. Então você nunca está só.
Às vezes você acha que está sem resposta de Deus não está te protegendo, mas Ele está enviando pessoas como anjos e você não percebe. Então temos que sempre agradecer a Deus e saber que, independente de qualquer coisa, Ele está sempre presente em nossas vidas, através de anjos. Sabe um detalhe que me chama esse texto? Você vê que os espias, eles foram escondidos, né? Alguém lembra do Salmo 91 que fala do esconderijo do Altíssimo? Se remete a isso, né? Você vai estar protegido, né, embaixo das asas, né? Sim. Então, isso me remete a isso. Eles estavam escondidos quando os perseguidores chegaram e não encontraram eles. Não vasculharam a casa, era uma hospedaria, né? Mas eles poderiam ter invadido, né, para verificar. Eles confiaram na palavra da Raabe, que era uma prostituta. E está escrito, né? Confundidos ficarão aqueles que vos perseguirem. Então Deus sempre está lá de prontidão. Como guarda, né? Te guardando. Confundindo os seus perseguidores. Isso. Basta ter fé e acreditar. Isso. E ficamos por aqui hoje. Vamos consagrar a água e o azeite, né? Se você tem eles em mãos, já pegue. Vamos lá? Senhor meu Deus, meu Pai, consagre esta água e abençoe. Consagre este azeite e abençoe. Que esta água seja a proteção, o esconderijo, né? Que quem beber fique protegido, guardado, que os perseguidores não cheguem até ti. Então eu peço em nome de Jesus que haja proteção também no azeite, assim como a água que beber. Receba o seu milagre, que os inimigos não tenham garras, pernas, dentes, nem olhos para chegar até ti. Receba a unção do nosso Senhor Jesus Cristo, que você receba agora a túnica de proteção, que nem o mal venha te atacar, nem para o seu lado direito, nem para o lado esquerdo. Você não será atingido, porque colocamos em nome de Jesus no esconderijo do Altíssimo. Amém. Amém. Podem beber a sua água. E o seu óleo de unção, o azeite, que seja protegido assim como os espias de Josué foram protegidos. Que eu seja protegido assim como os espias de Josué, em nome de Jesus. E vocês sejam agora, em nome do Senhor Jesus, protegido a todos que nos assistem. Estejam no esconderijo do Altíssimo. Estejam escondidos, protegidos, guardados, que os perseguidores não cheguem até ti, não cheguem até vocês, não cheguem e vocês sejam livres e consigam passar por esse muro, descer pela corda vermelha, para o outro lado do muro, saiam limpos, livres dos seus perseguidores, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Abençoados, curtem o vídeo, compartilhem, comentem e até o próximo vídeo. Tchau, abençoados. Tchau, tchau.